Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, motivo de muitíssima alegria nós estarmos aqui reunidos espiritualmente e virtualmente para cultuarmos ao Senhor nosso Deus e edificarmos a nossa fé santíssima na palavra santa do Senhor. Que Deus possa, portanto, receber nesse instante o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu queria convidar a todos a lerem comigo na primeira carta do apóstolo João, um texto que a gente tem estudado esses dias, no capítulo 1, a partir do verso 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Temos aqui, da parte de Deus, uma denúncia e ao mesmo tempo em que Deus faz uma denúncia aqui, Ele nos anuncia um caminho de graça. A denúncia é: somos pecadores. Todos nós, filhos e filhas de Deus, todos nós criados à imagem e semelhança do Senhor, filhos também de Adão, nós somos pecadores. Pecamos todos os dias em palavras, pensamento e ações, e se nós negarmos esse fato, nós estamos chamando a Deus de mentiroso. É isso que o apóstolo João está dizendo. No entanto, o texto é absolutamente cheio da graça e do amor de Deus, porque Deus em amor denuncia-nos como pecadores, mas ao mesmo tempo, por amor e por graça, nos anuncia um caminho de salvação. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos começar o nosso culto dessa noite com o ato de contrição, realmente olhando para dentro de nós, introspectivamente, porque tantas vezes é tão fácil olhar para o lado, olhar para o outro, né, e olhar o erro dos outros, o pecado alheio, né, como diz um filósofo existencialista, que o inferno são os outros. Então a gente sempre acha que a gente demoniza o outro, o demônio, o erro, o pecado, o mal está sempre do lado de lá. Mas a palavra de Deus nos conclama a olharmos para nós mesmos, né? A fazermos essa introspecção, um honesto autodiagnóstico espiritual e moral e confessarmos os nossos pecados a Deus, confiando na sua graça perdoadora. Façamos isso agora em oração. Pai querido e amado Deus eterno, em nome de teu Filho Jesus, nos colocamos em tua presença para o culto desta noite, sabendo que o Senhor é um Deus santo, puríssimo, que não pode suportar o pecado associado ao ajuntamento solene de seu povo. Que por seres assim tão santo, ó Pai, o Senhor não comunga com os nossos erros, com as nossas falhas de caráter, com as nossas iniquidades. Não é de forma alguma, Senhor, conivente com as nossas transgressões. Por isso, Pai, contemplando a sua santidade, nós tomamos consciência plena da nossa pecaminosidade e por isso, Senhor, contritos, quebrantados, arrependidos, ó Pai querido, nos colocamos diante do Teu trono de graça, clamando pela Tua misericórdia, pedindo a renovação da Tua graça sobre as nossas vidas
em forma de perdão. Nos perdoe, Senhor, nos empodere com o poder do Seu Espírito Santo e nos habilite para viver uma vida santa e Te prestar um culto agradável nessa noite. Assim, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos pelo Teu perdão. Amém. Graças a Deus. Em contrição ainda, louvemos ao Senhor nosso Deus. Sorte, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando Tua cura entrar. Eu me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre, cantarei
teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
Muito bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade à leitura e exposição da primeira carta do apóstolo João. E essa noite nós estaremos lendo no capítulo de número 3, os versos de 11 a 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, os versos de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Até aqui, Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai santo e bendito, Deus eterno, nesse instante pedimos a bênção da iluminação, a atuação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, fazendo com que nós venhamos a compreender a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito, Pai, possa também ungir os nossos corações, para que nós acolhamos essa verdade e nos venhamos a dispor, Senhor, a praticar essa verdade, a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que ela possa ser, Senhor, a regra da nossa fé e a norma da nossa conduta. Nós te oramos em nome de Cristo, pedindo, ó Pai, ilumina-nos por Teu Espírito. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a sessão passada, que foi exposta pelo pastor Carleandro, terminou em um significativo ponto de transição. Porque o verso anterior a este, o verso final do parágrafo anterior, o verso 10, em que João está falando sobre os distintivos dos filhos de Deus em relação aos filhos do maligno, ele diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então ele está fazendo a transição entre uma prova moral do verdadeiro cristianismo, que ele chama aqui no verso 10 de prática da justiça, e já introduzindo o tema da sessão seguinte, que é a prova social, que é o amor aos irmãos, o amor fraternal. E este, meus amados irmãos, é realmente o tema desta sessão que se inicia no verso 11, né? Porque João, ele está apresentando aqui nesse verso 11 o amor fraternal como uma evidência social do cristianismo original, do cristianismo verdadeiro. Por que essa preocupação tão contundente do apóstolo João manifesta no seu escrito acerca da prova social, acerca do amor fraternal? Veja que ele toca nesse tema repetidamente e o apresenta como prova de que realmente aqueles que praticam o amor são cristãos verdadeiros, são verdadeiros servos de Deus, que não são meros religiosos, com a espiritualidade falseada, com a espiritualidade fabricada, não são meros cristãos nominais, né? Os irmãos devem lembrar,
nós temos repetido isso nas introduções dos sermões na carta de João, que João aqui está combatendo um grupo de falsos mestres que eram completamente indiferentes para a temática e para a prática do amor ao próximo, né? Que eles eram movidos, né, por uma espiritualidade dualista, né, referenciada na filosofia platônica, que separava, né, o corpo e a alma, né, e essa espiritualidade deles era marcada por uma crença de que o corpo é mau porque a matéria é inerentemente má. Sendo a matéria má, o corpo é mau, o sofrimento que o irmão está passando de natureza física, seja por enfermidade, seja pela falta de alimentos ou por outro infortúnio físico qualquer, isso não deve ser objeto de muita atenção. Era essa a prática, a conduta, a crença e os ensinamentos desses falsos mestres. João, então, contundentemente, como disse, evoca o amor como uma prova social dos verdadeiros cristãos, né? Dos verdadeiros crentes em Jesus Cristo. E nesse texto aqui, ele nos diz algumas coisas extremamente importantes acerca do amor fraternal. Vamos lembrar que, a partir desse momento, João está fazendo uma abordagem prática das provas que ele apresentou, da prova teológica, né, sobre a fé em Jesus Cristo, da prova moral, na prática da justiça, no abandono do pecado, e também apresentando implicações de natureza prática da prova social, que é o amor. E eu queria chamar a sua atenção, então, para as proposições inferidas aqui desse texto do apóstolo João. Em primeiro lugar, João reafirma que o amor fraternal é conteúdo da mensagem apostólica ou evangélica original. No verso 11 ele diz: porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Veja que ele está repetindo algo parecido com o que disse no capítulo 2, a partir do verso 7. Ele diz: amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Veja, meus amados irmãos, que o amor fraternal, ele fazia parte do conteúdo da mensagem apostólica, da mensagem cristã, da mensagem evangélica original. Desde o começo da pregação de Jesus Cristo, desde o começo do ministério apostólico, o amor fraternal é colocado como um dos conteúdos principais a serem ensinados. O mandamento de amar a Deus com toda a força do nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, mas também de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tendo Jesus Cristo elevado o padrão desse amor, quando ele diz no capítulo 2, que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele está elevando o padrão do amor fraternal, do amor ao próximo, que já vinha lá do Antigo Testamento, do livro de Levíticos. Ele está dizendo que nós devemos amar aos nossos irmãos agora, não mais, né, como referência do amor que temos por nós mesmos, não mais como referência do amor próprio, mas do próprio amor de Cristo por nós. Em resumo aqui, o que João está colocando é que esta é a verdadeira mensagem do Evangelho, que ainda que os falsos mestres ou qualquer outro que seja
que se apresente como ministro do Evangelho de Deus e diga algo diferente disso, nós possamos rejeitar como falso, porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem do amor de Deus por suas criaturas pecadoras, a quem Ele vai salvar, mas é também uma mensagem de amor ao próximo, de amor fraternal, do amor de uns para com os outros. Então, ele chama a atenção dos irmãos, que não se deixem seduzir por esses falsos mestres amoravelmente apáticos, porque o amor ao próximo, sim, faz parte da verdadeira mensagem evangélica, da verdadeira mensagem apostólica, da verdadeira mensagem cristã. Onde o evangelho for pregado, se falará do amor fraternal. Onde o evangelho for anunciado, os homens serão exortados a amarem o seu próximo. Os cristãos serão exortados a amarem os seus irmãos. Em essência, a mensagem do evangelho é amor, é uma mensagem extremamente amorável, é amor a Deus, é amor de Deus por nós, e é amor a Deus e é amor aos irmãos também. Em segundo lugar, João vai nos dizer aqui também que o amor fraternal distingue quem é filho de Deus pela prática do bem e quem é filho do maligno pela prática do mal. No verso de número 12 ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Verso 12 ele fala como? Não segundo Caim, ou não conforme o modelo de Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou a seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Veja que aqui nesse texto ele praticamente retoma todo o conteúdo da sessão anterior do capítulo 3, dos versos 7 a 10, onde ele distingue os filhos de Deus dos filhos do maligno. Ele vai dizer ali no verso 10, como já falamos, que os filhos do diabo, eles não praticam a justiça, nem amam os seus irmãos. Agora ele toma novamente as duas provas, a prova moral e a prova social, e as coloca novamente como distintivos, como elementos separadores, definidores de quem é de Deus e de quem não é, de quem é do bem e de quem é do mal. E ele faz isso dizendo, tomando o exemplo de Caim, que ele diz aqui, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as obras de Caim eram más e as de seu irmão eram justas. E é isso que definia Caim como filho do maligno e Abel como filho de Deus. Eu vejo, às vezes, a expectação curiosa de natureza escatológica de algumas pessoas cristãs na internet, preocupadas como será o sinal da besta, né? E eu me lembro que quando foram criados os códigos de barra, muita gente imaginava que ali seria alguma coisa dessa natureza. Hoje se fala em chip subcutâneo, né, que você coloca um chip na própria pele e ali tem seu RG, seu CPF, os dados da sua conta bancária, os dados pessoais, o seu tipo sanguíneo, o seu código genético, tudo muito acessível, né, que você iria conduzir com você, e muita gente também se aterroriza, né, pensando que isso é o elemento definidor da marca do maligno na vida de uma pessoa, né. João fala lá no Apocalipse das marcas, né, nas mãos e na testa, né. Por que João fala isso, né? Ele está preso na ilha-prisão de Patmos, né? Um perseguido político, religioso, e cada preso ali era marcado nas mãos e na testa. Agora, porque João, o apóstolo do Senhor, que escreveu esta carta inspiradíssima,
tinha uma marca na sua mão, ou tinha uma marca na sua testa, imposta pelo Império Romano. Isso significava que João não era de Deus? Se nos obrigarem a usar um chip, se não tiver outro meio de sustentar as nossas famílias, é o chip que dirá que somos de Deus? Como alguns pensavam que o código de barra poderia ser essa marca da besta na vida dos cristãos. Não, irmãos. A marca de Deus e a marca do maligno nas nossas vidas estão bem aqui, no verso de número 2. Você quer saber se você tem a marca de Deus ou tem a marca do maligno, se você é do Senhor ou se você é do impostor espiritual, do acusador das nossas almas? Leia o verso 12. Ele diz: não segundo Caim, que era do maligno. Por que Caim é identificado aqui como do maligno, como filho do maligno, como pertencente ao maligno? Vai dizer, porque ele assassinou a seu irmão. Porque ele praticava obras más. Porque ele odiava o seu irmão por causa de suas boas obras. Então, veja-se aqui, meus queridos, que a marca de Deus na vida de uma pessoa não tem a ver com sinais externos, não tem a ver com marcas corpóreas, não tem a ver com qualquer tipo de sinal que se nos impuserem em qualquer tempo da história. Mas tem a ver sim com o nosso estilo de vida, com a nossa conduta, com aquele a quem nós seguimos nas práticas do cotidiano. Porque se nas práticas do cotidiano nós fazemos o que é justo, nós somos filhos desse Deus que é justo. Se nas práticas do cotidiano nós amamos o nosso próximo, nós somos filhos desse Deus cuja essência, diz João aqui na carta, no capítulo 4, verso 7 e 8, nós vamos ver que esse Deus que em essência é amor. Então, se eu amo e pratico a justiça, eu sou filho do Deus que é puro amor e que é justo. Agora, se eu odeio a meu irmão, se eu intento o mal contra ele, se eu não pratico a justiça, eu posso receber uma sentença exatamente igual a que Caim está recebendo aqui do apóstolo João. Ele era do maligno. Portanto, meus queridos, o amor fraternal é esse distintivo inarredável que vai diferenciar quem é filho de Deus pela prática do bem e quem é filho do maligno pela prática do mal. João nos diz ainda algo que também não é novo nessa epístola, no verso de número 13. Ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E você colocando isso no contexto do verso anterior, do verso 12, é como se João estivesse dizendo que assim como Caim odiava Abel a ponto de assassiná-lo porque as suas obras eram justas e as dele eram más, igualmente é a comparação joanina. O mundo mal, com suas obras más, com toda a sua corrupção, com toda a sua impureza, com toda a sua imundícia, com toda a falta de amor, com toda a profanação, esse mundo mal vai odiar também os verdadeiros cristãos, da mesma forma e pelos mesmos motivos como Caim odiou a seu irmão Abel e o assassinou. Por isso João chama a atenção dos irmãos nessa interpelação: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ora, meus amados irmãos, Caim, sendo do maligno, era inspirado por ele nas suas ações do mal. E este mundo, João diz lá no capítulo 5, jaz no maligno. E, portanto, a todos aqueles que não se colocam debaixo da condição de filhos do maligno, aqui como Caim, serão objetos do seu repúdio, serão objetos do seu ódio, serão objetos de todo o seu terror, de todo o seu pavor que ele tenta tocar em todo o mundo, mas principalmente naqueles que servem a Deus. Esse mundo marcado pela cultura do ódio, pela cultura da violência,
e pela cultura da morte, ele vai transformar em objeto do seu repúdio, do seu ódio, aqueles que praticam o amor fraternal. Isso é tão verdadeiro, irmãos. Há 2 dias, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E, lamentavelmente, as instituições que lutam pela defesa dos direitos da mulher, da sua dignidade, fizeram levantamentos estatísticos seríssimos sobre a violência doméstica contra a mulher. Violência essa que piorou agora no período da pandemia, com as famílias mais enclausuradas dentro da sua própria casa, aquelas violências domésticas mais espaçadas pelo desencontro, pela incompatibilidade de agenda, se tornaram mais frequentes porque estavam ali dentro de casa todos os membros da família, e a mulher é uma dessas vítimas. Mas nós podemos falar tão claramente de violência contra os idosos, de violência contra as crianças, né? A mulher talvez seja, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, desse ataque do maligno, né, roubando a dignidade das mulheres. Mas esse mundo é marcado por isso, é marcado pelo ódio, é marcado pela violência, é marcado pela morte, porque ele é inspirado, ele está sob a direção, ele está sob o domínio do maligno. E é por isso, meus amados irmãos, que João pede aos irmãos que não fiquem maravilhados, como se uma coisa absolutamente inusitada estivesse acontecendo. Jesus Cristo já previra essa oposição do mundo, e agora ele mais uma vez vai colocar diante dos irmãos que o amor fraternal, que nos inspira a fazer o bem ao nosso próximo, que nos inspira a servir aos nossos irmãos, vai nos colocar novamente como objeto do ódio do mundo, porque o mundo não tem o amor como uma de suas marcas, como uma de suas características. Depois, meus amados irmãos, verso de número 14, o apóstolo João vai dizer que o amor fraternal é uma evidência de que se foi vivificado e que, portanto, se tem vida espiritual. Olha o que ele diz aí: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. João está aqui nesse primeiro texto, em que ele fala de vida e de morte, se reportando, meus amados irmãos, à obra da regeneração ou da vivificação. Aqueles que estão acompanhando com a Bíblia aberta, pode voltar um pouco aí as páginas da sua Bíblia, até o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, onde nós encontramos, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo dizendo assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui ele descreve o estado do homem sem Deus. É como alguém que está morto no pecado, espiritualmente morto, por causa dos seus pecados. Ele continua, verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está falando do maligno. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí vem a adversativa de Deus, Efésios 2 e 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, novamente ele repete isso, o estado de mortidão espiritual em que nos encontrava, ele diz: ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que para aqueles que estavam mortos no pecado, vivendo segundo o curso deste mundo,
vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, referindo-se ao maligno, vivendo segundo as paixões da própria natureza humana decaída. A esses que estavam mortos em seus pecados, Deus comunicou vida. Deus ressuscitou juntamente com Cristo, uma palavra muito usada na Sagrada Escritura e usada por João aqui na carta repetidas vezes. Deus os regenerou, os trouxe à vida, os fez nascer de novo. Repetindo o texto do verso 14, olha o que João está dizendo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O amor ao irmão é uma prova de que eu saí daquele estado de morto espiritual por causa do pecado e agora fui vivificado em Cristo Jesus. O Senhor me comunicou vida e me tirou do estado de morte. Por isso, agora, como resultado, como evidência, como consequência, eu que não estou mais morto no pecado, eu amo os meus irmãos. E aí, para ficar absolutamente claro, na mente dos irmãos, ele apresenta a proposição inversa. Ele diz: aquele que não ama, permanece espiritualmente morto. Então, para João, o amor ao próximo é uma evidência de que nós fomos tirados daquele estado de mortidão espiritual por causa do pecado e somos vivificados e agora andamos em novidade de vida como novas criaturas em Cristo Jesus. Então é uma prova de que eu sou nova criatura, é uma prova de que eu fui regenerado, de que nasci de novo, de que passei pela experiência da renovação espiritual e fui, portanto, regenerado. Nós poderíamos ter juntado os versos 14 e 15 na mesma sentença, mas apenas para fins didáticos eu os mantive separados aqui nessa reflexão, porque João vai dizer coisas semelhantes, só que agora ele fala não apenas de nós termos vida espiritual aqui e agora, de termos sido tirados, da morte aqui e agora e sermos vivificados, mas ele fala das implicações eternas disso. Ele diz aí no verso de número 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que ele está dizendo aqui? Ele já disse que o amor fraternal é uma evidência de que nós fomos regenerados, fomos vivificados. Agora ele está dizendo que o amor fraternal é uma evidência de que se tem a vida eterna. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, aquele que odeia a seu irmão é um assassino em potencial. É potencialmente um assassino. O que levou Caim, tomando o exemplo evocado aqui por João do Antigo Testamento, a assassinar o seu irmão, foi o ódio que ele nutria ocultamente em seu coração pelo seu irmão. Foi o ódio que ele alimentava contra o seu irmão, porque o seu irmão praticava o bem, porque o seu irmão servia a Deus, porque o seu irmão fazia o que era certo, enquanto ele fazia o que era mal. Foi esse ódio alimentado e nutrido dia após dia, que o levou a finalmente se lançar sobre o seu irmão e o assassinar. Por isso João, tão veementemente, tão enfaticamente, ele está dizendo aqui que aquele que odeia o seu irmão é assassino. É assassino em que sentido? É assassino em potencial. Porque nós começamos a matar subjetivamente o outro dentro de nós mesmos. O que vai fazer com que nós não tenhamos muita dificuldade de ir às vias de fato de forma objetiva. Então, quem odeia o seu irmão é potencialmente assassino, e como tal, já que os assassinos não herdarão o reino de Deus,
já que os assassinos não serão beneficiários da vida eterna, João está dizendo: quem ama o seu irmão tem a vida eterna, mas aquele que não ama o seu irmão, a vida eterna não é permanente em seu coração. Então, o ódio ao irmão, ele denuncia, pelo verso de número 14, que eu não passei pela experiência do novo nascimento, que eu não fui regenerado, que eu não saí desse estado de morte para a vida. Mas ele também denuncia uma outra coisa. Ele denuncia que eu não sou beneficiário do dom da vida eterna, que eu não sou beneficiário dessa vida que transcende os portais da história. Ou seja, se eu não tenho a vida eterna, o que me resta? A morte eterna. Quem ama o seu próximo foi vivificado por Jesus Cristo. E como resultado ama. E vive nesta terra como alguém que foi regenerado. É uma nova criatura. Quando morrer, esse que está espiritualmente vivo vai gozar a vida eterna. O contrário também é verdade. O indivíduo que odeia o seu irmão é porque está espiritualmente morto. E quando uma pessoa que está espiritualmente morta falece fisicamente, ela vai para a morte eterna. São os dois únicos destinos para toda criatura humana sobre a terra. Ao partirmos desta vida, nós ou vamos para a eternidade com Deus, ou vamos para a eternidade com Deus. A eternidade com Deus é o que João chama aqui de vida eterna. A eternidade com Deus é o que se pode chamar de morte eterna. Quem foi vivificado e, em consequência disso, ama o seu irmão, está espiritualmente vivo e vai gozar a vida eterna. Quem odeia seu irmão é porque está espiritualmente morto sobre a terra, é como um zumbi, né, já que a indústria cinematográfica está explorando tanto essa figura mítica, é como um zumbi, né, um morto-vivo sobre a terra, está espiritualmente morto, embora vivo fisicamente, e quando morrer fisicamente, vai para a eternidade sem Deus, o que se chama de morte eterna. Então veja que a questão do amor ao próximo não é uma coisa a qual se deve dar pouca importância, é uma coisa a qual nós não podemos ser indiferentes, como os falsos mestres faziam. Veja que o apóstolo João, ele dá tamanha importância à questão do amor ao próximo, que ele coloca o amor ao próximo como sendo essa evidência inarredável de vivificação espiritual e de gozo do benefício da vida eterna. Lá no final do capítulo 4, dessa mesma carta, no verso 20, ele chega a dizer o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, não amar a Deus significa, não amar ao irmão significa falta de amor a Deus. Não amar o irmão significa que não passou pela experiência da regeneração. Não amar o irmão implica em não ser beneficiário do dom da vida eterna. Por isso, João está colocando aqui o amor fraternal, primeiro, como prova de vivificação espiritual, e segunda, como prova de ser beneficiário da vida eterna. No verso 16, então, o apóstolo João vai nos dizer que o amor fraternal, ao exemplo do amor de Cristo, deve ser um amor sacrificial. Esses últimos versos, João vai falar acerca de como deve ser esse amor. Esse amor que é tão importante, que é parte do conteúdo essencial da mensagem do Evangelho. Esse amor que distingue pela prática do bem quem é filho de Deus, pela prática do mal quem é filho do diabo. Esse amor que é uma prova de vivificação espiritual, que é uma prova de gozo da vida eterna. Esse amor
não é um amor que se manifesta de qualquer forma. Não é um amor que se manifesta de qualquer maneira. E aqui nos versos 16, 17 e 18, ele fala sobre como esse amor deve ser. Ele diz, em primeiro lugar aqui, que esse amor fraternal, é a sexta proposição, a exemplo do amor de Cristo, deve ser um amor sacrificial. Ele diz, verso 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Veja, o contrário disso é o que Caim fez. Ele tirou a vida do seu irmão. Jesus Cristo faz o contraponto radical ao comportamento de Caim. Ele deu a vida dele por nós, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E agora, todos os que estão em Cristo são exortados a seguir o exemplo de Jesus na sua prática de amor, e devemos amar de forma sacrificial. É claro, meus amados irmãos, que o nosso amor sacrificial não tem o poder e as implicações do amor sacrificial de Jesus. O amor sacrificial de Cristo removeu a culpa dos nossos pecados. Nós vimos isso. O amor sacrificial de Cristo nos tirou de sob o poder escravizante do pecado. O amor sacrificial de Cristo nos fez beneficiários da vida eterna. O nosso amor sacrificial pelos irmãos é sinal de que nós fomos alcançados pelo amor de Cristo e agora estamos apenas fazendo o transbordo desse amor para a vida dos nossos irmãos. Devemos seguir Jesus até o lugar do amor sacrificial. E em abnegação, irmãos, de maneira absolutamente altruísta. Se necessário for, envidarmos esforços, se for preciso fazer algum sacrifício de agenda, algum sacrifício financeiro, algum sacrifício físico, e eu não estou falando de autoflagelação, de automutilação, mas algum esforço físico, que nós o façamos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Cristo deu a sua vida por nós, é nisso que consiste o amor. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por fim, meus amados, João vai nos dizer que esse amor fraternal, ele deve ser um amor factual. Versos 17 e 18, para encerrar, ele diz, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele exorta, filhinhos, carinhosamente, pastoralmente, paternalmente, né? Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Última proposição, o amor fraternal deve ser factual. Ele diz, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade de fechar o coração, o que significa fechar o bolso, o que significa fechar a despensa também, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele sumariza, faz essa pergunta retórica, que a resposta é presumidíssima. Quem não ama de forma factual, quem não ama de forma concreta, quem não ama por meio de atos, quem não ama na concreção da vida mesmo, né? Um amor que se transforme
em roupa no corpo do desnudo, né? Um amor que se transforme em água para o sedento, em comida para o faminto, um amor que cuida efetivamente do enfermo. Sem esse amor que se manifesta de forma concreta, nós não podemos afirmar, é o que João está dizendo, que permanece em nós o amor de Deus. Como pode o amor de Deus permanecer em mim se eu fecho o meu coração para não ajudar na prática o meu irmão necessitado, tendo eu condições de fazê-lo? Esse amor de palavras, ele diz: filhinho, não amemos de palavra nem de língua. Porque é tão fácil dizer eu te amo, meu irmão. Tão fácil dizer a paz do Senhor, meu irmão. É tão fácil dizer graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Mas às vezes é tão difícil ser instrumento da graça de Deus na vida do outro, ser instrumento do amor de Deus na vida do outro, ser instrumento da providência do Senhor na vida do outro, ser instrumento da provisão, do socorro emergencial de Deus na vida do nosso irmão necessitado. Ele diz então, meus irmãos, já que o amor é tão importante como eu acabei de vos mostrar, que o amor faz parte do conteúdo essencial do Evangelho, que o amor distingue quem é filho de Deus e filho do maligno, que o amor nos coloca como objeto do ódio deste mundo mal, que o amor é uma evidência de que nós renascemos de forma espiritual, que o amor é a evidência de que nós teremos ou temos a vida eterna. Esse amor não pode ser de qualquer forma, ele tem que ser um amor abnegado, um amor sacrificial, ele tem que ser um amor factual. Encerrando, meus amados irmãos, nós que estamos vivendo nesses tempos terríveis de pandemia, um tempo que se constitui em grande ameaça para todos nós. Alguns de nós já perdemos entes queridos, algumas famílias estão profundamente enlutadas. De ontem para hoje morreram mais de 1.900 pessoas. 1.900 famílias estão enlutadas só de ontem para hoje. Durante o momento em que eu estou fazendo essa ministração aqui, várias pessoas perderam a sua vida, várias famílias estão experimentando a dor do luto. Mas a Covid tem outras consequências, trouxe desemprego. Tem pai de família que não tem o sustento da sua família, parou de receber o auxílio emergencial em dezembro, está aí janeiro, fevereiro, já estamos quase no meio de março e eles estão no nada, no zero de provisão financeira. Nós estamos em Itapipoca, o comércio teve que fechar com exceção de algumas poucas atividades. Pequenos comerciantes podem não conseguir reabrir. E não abrindo, alguns empregos serão perdidos. Esse tempo ameaçador da pandemia é também, meus irmãos, um tempo de grande oportunidade. É um tempo de adversidade, mas é também um tempo de oportunidade. É aqui que nós temos a oportunidade de evidenciar a nossa natureza de filhos e filhas de Deus pela prática do bem. É aqui que temos a oportunidade de evidenciarmos que fomos vivificados espiritualmente. É aqui que temos a oportunidade de evidenciarmos que somos beneficiários da vida eterna. E como podemos fazer isso? Efetivamente, concretamente, sacrificialmente, ajudando o nosso próximo necessitado, socorrendo em suas aflições, suprindo, na medida das possibilidades, as suas necessidades, e não havendo condições de fazê-lo sozinho, se irmanar com outros irmãos e irmãs, vivificados em Cristo também, beneficiários da vida eterna também, para compartilhar de maneira concreta esse amor, seja distribuindo comida, seja fabricando e distribuindo máscara, como algumas irmãs aqui da nossa igreja têm feito, seja usando a máscara como expressão de amor e de cuidado pelo próximo, não apenas para evitar contaminar-se, mas também para não contaminar os outros. Seja seguindo os protocolos sanitários necessários
necessários para evitar a proliferação deste vírus tão terrível, que já tem 5 variantes aqui no Brasil. Não olvidemos, portanto, amados irmãos, a palavra de Deus essa noite. O amor ao próximo, o amor fraternal, é o distintivo do cristianismo original, é o distintivo dos verdadeiros cristãos. A minha pergunta para você essa noite é: como você tem respondido ao mandamento de amar ao próximo? A minha pergunta essa noite é se você tem abrigado em seu coração ódio contra alguém da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança, do seu trabalho. Você está sendo convidado essa noite a encarar com humildade o mandamento de amar o próximo, a perdoar quem lhe ofendeu, a tirar toda a raiz de amargura e de ódio do seu coração e de amar na prática até aqueles que na jornada da vida se colocaram como seus opositores ou seus inimigos. Somos convidados a evidenciar a verdadeira fé em Cristo, pela obediência ao mandamento de amar o próximo e pela efetiva manifestação de amor ao próximo em atos concretos, especialmente nesse momento de pandemia. Que Deus nos abençoe, que Ele nos batize com o seu amor e que Ele nos capacite, nos empodere com o seu Espírito Santo e que seu Espírito manifeste o fruto especialíssimo do Espírito, que é o amor, e que nós possamos amar. E amar significa perdoar quem nos ofendeu. E amar significa aceitar e acolher o outro com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias. E amar significa ajuda prática, pão para quem tem fome, água para quem tem sede, roupa para quem está desnudo, remédio e assistência para quem está enfermo, e tantas outras formas concretas de sinalizar o amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos, como verdadeiros cristãos, redivivos em Cristo Jesus, sinalizar o amor de Deus para os nossos irmãos na prática. Deus nos abençoe. Eu queria convidar você a fazer uma rápida oração, expor a sua vida ao escrutínio da palavra de Deus que você acabou de escutar. E nessa oração final, a gente já está orando pelas famílias, pedindo a Deus também pelos políticos, que empreendam as políticas públicas necessárias. Nós temos lideranças muito responsáveis, mas também nós temos algumas lideranças que têm sido um desincentivo aos protocolos de segurança. Nós temos que orar por todas, para pedir que Deus os conduza a bom senso e que empreendam políticas públicas para proteger a vida. Oremos. Pai Santo e bendito, ouvimos a Tua palavra e ficamos desafiados. A Tua palavra nos exortou, edificou e consolou, e nos questionou sobre como nós temos, ó Pai querido, nos relacionado na prática com o grande mandamento do amor ao próximo. Que o Senhor coloca como evidência daqueles que são efetivamente Teus filhos. Que o Senhor coloca ali como consequência de alguém que foi espiritualmente vivificado e que é beneficiário da vida eterna. Pai Santo, que nós possamos introjetar essa verdade e externalizá-la por meio de comportamentos e relacionamentos amoráveis, sendo instrumentos do Teu amor e da Tua providência na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos, ó Pai, em nome desse amor, perdoar quem nos ofendeu, que nós possamos, em nome desse amor, amar aqueles que na jornada da vida se colocaram como opositores nossos, que nós possamos, ó Pai, em nome desse amor que o Senhor manifestou por nós em Cristo Jesus, que nós possamos fazer o transbordo dele para a vida de todos à nossa volta, especialmente daqueles que estão passando por necessidades. Nós te pedimos, ó Pai, por todas as famílias
enlutadas, ó Pai, por conta da Covid-19. Te pedimos por todos os pais e mães de famílias que perderam seus empregos, que perderam a renda, que ficaram por esses dias sem o auxílio emergencial, Senhor, que o Senhor entre com a sua providência, Pai querido, que use o seu povo como instrumento da sua providência para socorrer os mais necessitados. E que nós, Senhor, possamos passar no teste do amor, que não amemos apenas de palavras, que não vivamos esse amor apenas no campo dos sentimentos, mas especialmente na concreção da vida, sinalizando o teu amor para todas as pessoas. Nós assim te oramos pedindo, nos batiza com teu amor, Senhor, e nos ajuda a praticar o amor que aprendemos com Cristo. Em nome de Jesus, assim te oramos e agradecemos. Amém. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, empoderando-os para amar, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Só lembrando, irmãos, nós estamos em isolamento social rígido aqui em Itapipoca, que é um outro nome para lockdown, né, que é confinamento, e por esses dias todas as nossas reuniões serão virtuais, e esse isolamento encerra dia 18. Eu peço que os irmãos continuem acompanhando pela internet. Na quarta-feira a gente vai gravar um pouco mais cedo, mas a gente vai colocar a programação para que às 7h30, no horário tradicional do nosso culto, você possa acessar o conteúdo. Então, domingo pela manhã, às 9h, nós estaremos aqui, e domingo, no finalzinho da tarde, às 5h30, nós estaremos mais uma vez fazendo a gravação e soltando às 19h no horário do culto. Então, Deus abençoe a todos, use máscara, não saia de casa, lave as mãos o tempo todo, use álcool em gel, evite levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Faça tudo isso por amor a Deus, por amor ao seu próximo. Deus abençoe, uma boa noite a todos.